Segunda Crônicas, capítulo 24, versículo 1, e o versículo 2 diz assim: Tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar. Quantos anos ele tinha? 7. Quantos anos, igreja? 7 anos. E 40 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Zíbia, de Berseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias do sacerdote Joiada. Versículo de número 17. Porém, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e prostraram-se perante o rei, e o rei os ouviu. Versículo 18. E deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram as imagens do bosque e aos ídolos. Então veio grande ira sobre Judá e Jerusalém por causa desta sua culpa. Porém, enviou profetas entre eles para os fazer tornar ao Senhor, os quais protestaram contra eles, mas eles não deram ouvidos. E o Espírito de Deus revertiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada, a qual se pôs em pé acima do povo e lhe disse: Assim diz Deus, porque transgrides os mandamentos do Senhor, portanto, não prosperareis, porque deixastes o Senhor, também Ele vos deixará. E eles conspiraram contra ele e o apedrejaram com pedras, por mandado do rei, no pátio da casa do Senhor. Assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera. Porém matou-lhe o filho, o qual morrendo disse: O Senhor o verá e o requererá. Você pode dizer amém? Amém. Podeis assentar? Queridos irmãos, servos e servas do Deus Altíssimo, eu tenho uma palavra da parte de Deus para os nossos corações, que sem sombra de dúvidas, se colocarmos em prática aquilo que o Senhor designou a mim, a você e a nós outros, sem sombra de dúvidas, a nossa vida nunca mais será a mesma. Ainda com as vossas Bíblias abertas, abra ela comigo em Mateus capítulo 24, versículo de número 13.
Mateus capítulo 24, versículo 13, diz assim as Sagradas Escrituras, na tradução Nova Almeida atualizada: aquele, porém, que continuar firme até o final, será salvo. Em algumas versões diz: aquele que perseverar até o fim, será salvo. Eu quero falar com os irmãos nessa noite, embasado nos versículos que nós lemos, ao seguinte tema: como será o nosso fim? Como será o nosso fim? Eu não estou me referindo ao fim do mundo. Eu estou referindo-se ao nosso fim, voltado na nossa vida terrena e pós-designada a nossa vida espiritual na eternidade. Como será o nosso fim? Em Provérbios 14, versos 12, a Bíblia diz assim: há caminhos que ao homem parecem direitos, mas o fim deles são caminhos de morte. Vivemos em uma época em que muitos começam bem, mas terminam mal. O inimigo de nossas almas não suporta, grave isto, a nossa alegria, a nossa felicidade, a nossa comunhão com Deus. O inimigo de nossas almas não suporta ver uma família estabilizada, porque ele não tem família. Ele tinha, mas desvalorizou. E a raiva dele é esta: porque enquanto nós estamos em vida terrena, enquanto a vida, não é um jargão de pregador, mas a Bíblia diz, enquanto a vida ainda há esperança, porque ainda há esperança para a árvore, mesmo que tenha sido cortada. Esperança. Esperança. Mas é preciso entender que nós devemos aproveitar as oportunidades que o Senhor nos concede. Quantas famílias estão sendo destruídas nos dias da atualidade? Quantas quedas, quantos fracassos notórios nitidamente aos nossos olhos? Quantos dentre nós que outrora estavam firmes e não estão mais? Muitos pregavam, profetizavam, louvavam, congregavam, cultuavam, até pastoreavam, mas terminaram mal, tiveram um fim péssimo. E nós precisamos refletir na nossa vida. Qual legado nós vamos deixar aqui? A Bíblia fala acerca de um homem que foi tão terrível em sua época, que quando ele morreu, ninguém sentiu sua falta. E olha que vocês sabem que todo ser humano na terra pode ser o mais terrível que for. Quando morre, tem uns que ainda diz que vira santo, né? Isso era gente boa demais. Isso aqui, irmão, eu estava com ele ontem eu estava com ele. Gente boa demais. Depois que morre. E a Bíblia diz que ninguém sentiu saudade, nem falta, nem diferença. Qual o legado que nós vamos deixar nessa trajetória? Qual fim nós teremos? Ô bispo, só existe um.
conhece o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Já viu que a antiga serpente só conhece e é baseada no nosso passado? Você está entendendo? Seja qual for em contrapartida, as religiões que normam fora dos princípios bíblicos só conhecem o nosso ontem, arriscam no hoje pelo que está nítido aos seus olhos, mas não consegue contemplar o nosso amanhã. Por isso que certa feita o Deus da Bíblia fez questão de frisar: não andeis ansiosos quanto o dia de amanhã, o amanhã pertence a Deus. Então esse negócio aqui não funciona, meu filho. Deixa eu ler sua mão, meu filho. Deixa eu ler. Oh, rapaz, eu vejo aqui nas entrelinhas da sua mão que há 4 dias atrás tu estava mexendo com granito, pedra de mármore. Eu vejo aqui que há 9 anos atrás estava nascendo 2 sementes. Vejo aqui nas entrelinhas. Agora pergunta. E o que vai acontecer comigo? Aí eu não sei futuramente, sabe? Porque não está aqui nas entrelinhas, sabe? Mas no futuro, se tu estiver vivo ainda, tu volta aqui, eu lhe digo o que aconteceu. Você tá entendendo? Não consegue. Porque Deus muda a rotina de quem se entrega a Ele. Dentre nós há muitos que na ótica humana jamais estaria aqui. Eu já falei aqui isso várias vezes. Várias vezes. Tem gente que pela ótica de Satanás até hoje estava lá, ó, dançando. Você está entendendo? Outros ainda queriam ser o sertanejo. Até hoje estava lá. Ô bebê. Eu falo, bebê coisa nenhuma. Tu vai ser ovelha, rapaz. Tu vai servir a mim. Tu vai glorificar o meu nome. Há uns anos atrás meu carro quebrou, levei para um mecânico, o mecânico não cobrou R$1 para deslocar meu carro da oficina dele para outra oficina. Falei, não estou entendendo nada, eu trago o carro para ele arrumar, ele vai levar para outra oficina. Eu falei, quanto é que é? Ele disse, não, fique tranquilo, vou levar. Levou para outra oficina. Cheguei na oficina lá, cedo, o dono da oficina não estava. Falei, rapaz, como é que pode? Tinha um rapaz grande lá, branco, não deu nem muita atenção para a gente. Não, ele está aqui não, foi atender um carro quebrado aí na rua, só volta depois. E eu e minha princesa ficou lá sentada, ó, esperando. 1h ele chega. Lá vem aquele mecânico de bengala com duas muletas. Quando eu olhei, eu falei, Jesus, esse homem sabe arrumar carro, meu pai? Ô Jeová, que negócio é esse? Eu falei, eu aqui, o carro aqui, o negão é meu. Ele disse, vamos almoçar. Falei, rapaz, pensa num cabra bruto, ignorante. Ficamos lá, esperamos ele almoçar. Quando ele voltou, que ele começou a mexer no carro, o carro dele parou bem do lado, né? Cheguei perto do carro dele assim, vi a Bíblia no painel, falei, que benção, é crente. Homem de Deus, ó. Aí fez o serviço no carro, quando me chamou lá dentro para pagar o serviço, o homem de Deus estava com um litão de cachaça do lado da mesa de trabalho. Falei, vige, rapaz, é desviado. Você está entendendo? Já bebeu da fonte e agora está se afogando nesse negócio. Eu falei, e aí meu filho, tu é crente? Ele disse, não, eu estou afastado. Eu falei, já estou entendendo o mistério, ó.
Falei para ele, rapaz, não faça isso, tu tem um chamado, rapaz. Vi a Bíblia ali no seu carro, rapaz, tu é homem de Deus, rapaz. Não faça isso, Deus tem pressa, Deus tem pressa. Aí se despedi dele, falei, vai um dia na igreja. Ele disse, um dia eu vou. Aí passou uma semana, aí eu fui pregar na campanha lá na MPD Setor 3. Quando foi no final da mensagem, tinha uma mulher de cabelo meio grisalho, meio paloiro, meio grisalho assim, na frente. Aí eu chamei ela e disse, ó, Deus manda te dizer. Peraí, deixa eu voltar um pouquinho. Quando eu cheguei lá no setor 3, quem estava na porta? O rapaz lá das muletas, lá desviado, na porta. Ele me viu, eu falei, você está fazendo o que aqui, rapaz? Ele disse, não, minha esposa está fazendo a campanha aqui. Aí eu vim acompanhar ela hoje, eu falei, fique à vontade. Preguei a mensagem, no final da mensagem, essa mulher estava lá de cabelo meio louro, meio grisalho. Deus mandou chamar ela na frente, chamei, ela veio e Deus falou para ela assim, assim te diz o Senhor, aquele homem, eu vou mudar a história dele, vou trazer de volta para a minha presença, vou fazer a obra que eu te prometi. E a lágrima descia no rosto dela. Quando terminou o culto, ela olhou para mim e disse, ô bispo, eu disse, por não, eu posso apresentar meu marido para o senhor? Eu disse, pode, cadê ele? Ela disse, bem, vem, lá vem ele. Quando eu olhei, eu falei, Jesus dos crentes, é tu? Ele disse, é. Falei, rapaz, tu tá aqui? Ele disse, tô. Falei, vai lá na sede domingo. Quando foi no domingo, ele veio, cultuou, ouviu, recebeu a palavra, levantou a mão para o céu, fez uma aliança com Cristo. Mas na ótica humana, para Satanás era para morrer na cachaça, era para morrer na droga, é para morrer na perdição. Mas o Deus da Bíblia olhou e disse, eu vou colocar no meio de príncipes e de princesas. O fim não será triste, o fim não será de derrota, porque eu mudo a história do homem para mostrar que eu sou Deus dos viventes. Se eu fosse fazer a entrevista aqui nessa noite, irmão, a noite não daria. Daria não. Fique de pé, Adriano, fique de pé. Olha Adriano, presbítero Adriano, olha o tamanho de Adriano. Adriano era forrozeiro lá no Maranhão, irmão. Piauí, é? Piauí, né? Lá no Piauí, pode sentar. Só é pequeno, irmão. Isso diz que quando ele tinha 14 anos de idade, ele desse tamanho. 14 anos de idade, dançava muito forró, menino. Você está entendendo? Se a gente fosse entrevistar aqui, a hora não daria. Daria não, olha a Patrícia lá, ó. Jesus dos crentes. Ô, meu pai, se tu conhecesse Patrícia há uns anos atrás. Negócio estreito. Fernanda, olha lá Fernanda. Cadê Fernanda? Olha lá atrás, Fernanda. Está entendendo? Uns anos atrás, aí para trás. Rafaela, Jesus. Conhecesse Rafaela uns anos atrás. Aquele pano enrolado na cabeça, aquele vestidão. Ué. Aí Deus olhou e falou assim, vou tirar a Rafaela de lá. E não só Rafaela, agora já que eu te tirei de lá, vai buscar a Patrícia, vai buscar a Fernanda, para o meu nome ser glorificado. Este é o Deus da Bíblia que muda o percurso para dar vitória ao seu povo. Cadê o de Carlos? Cadê de Carlos? Ah, tá lá fora, é de Carlos. É de Carlos de brinquinho na orelha. Queria ser pastor com brinquinho na orelha. Jeová olhou desse e batia a vexa, rapaz. Te apruma, rapaz. Nem para ele dizer pro capiroto, né? Nhanhanhanha. Que tem um negócio, você falar com ele aí, você vai de carrinho. Nhanhanhanha. Nem para dizer desse jeito para a antiga serpente. Quando fala, de carro, vamos beber, vamos para farra, vamos para fazer a bagunça, ele diz, nhanhanhanha. Nem para ele dizer. Mas agora diz, que servir a Deus. Como será o irmão? O diabo tem raiva, é por isso que ele tem ira, ele tem raiva da gente. Olha pensamento derrotado de quem não serve a Deus, de quem não tem o entendimento espiritual. Olha o entendimento do ser humano. Esse era eu. Eu nunca me esqueci. Um dia eu fiquei sabendo um camarada que andava com a gente morreu, matado. Levou uns tiros, morreu. Aí eu olhei assim, coloquei uma música lá, um rap que faz apologia ao crime. Fumei e falei assim, meu sepultamento, meu velório vai ser muito doido.
E eu não quero levar pouco tiro, eu quero levar muito tiro, porque quanto mais tiro, mais herói é, né? Eu pensando, eu imaginando, eita, aquele monte de abarreta, ó. Imagina uns 40 abarretas do lado do meu caixão, dizendo, esse era muito doido, rapaz. Ó o pensamento de derrotado. Imagina o diabo olhando e dizendo, vai ser desse jeito mesmo. E eu imaginando, pensando, e quando meu caixão estiver descendo na cova, e os camaradas de abarreta com as armas na cintura, jogando as rosas, jogando as flores, e dizendo, em memória do finado Joabe, em memória do finado Joabe, vai ser muito forte. Mas o Deus da Bíblia olhou lá de cima para baixo e diz, coisa nenhuma, Satanás, não vai acontecer velório desse jeito, não vai ter sepultamento desta forma, não vai ter a abarreta do lado do caixão. Mas quem sabe no arrebatamento da igreja nós vamos subir no abrir e fechar de olhos, porque Deus muda o percurso, a trajetória do homem para mostrar que ele é Deus. Diga pelo menos para 2 pessoas que está perto de você, a fúria do diabo é porque você está vivo. Ele não ouviu não, irmão, diga para ele mais uma vez, a fúria do diabo é porque você está vivo. Ele não suporta, irmão, saber que você já passou por tanta coisa. Lembra na tua infância, foi queda de bicicleta, bateu com a cabeça no chão. Na infância, caiu do berço, de cabeça no chão e não morreu. Lembra quando tu era pequeno, pegou lá aquele bombril, foi rodando no fogo, colocou lá dentro para queimar. E o diabo disse, agora roda para cima, roda. E tu rodou para cima e saiu correndo. E o diabo disse, não corre não, fica debaixo do fogo. E o fogo caiu na cabeça, queimou o couro cabeludo, queimou o braço, queimou a perna, mas tudo tu ficou vivo. Ele ficou furioso, irmão. Na manto querebai. Ele não suporta porque você está vivo. Lembra na infância você correndo naquele terreno baldio, onde jogava os lixos das casas, das residências, aquelas latas de óleo, aqueles cacos de vidro. Aquele dia que tu pisou no caco de vidro, ele entrou quase na metade da ponta de baixo, quase arranca a banda do teu pé, e o sangue escorrendo, e quando tu chegou em casa chorando, dizendo, mãe, olha mãe, eu vou morrer mãe, e mãe olhou para tu e disse, vai morrer nada meu filho, pega aí para mim aí o pó de café. Jogou aquele pó de café em cima, chacoalhou, disse, fica quietinho, vou jogar mais um pouquinho para estancar. E tu ficou viva, está viva. O diabo ficou doidinho da cabeça. E eu vou mais além, todas as promessas que Deus te fez, queira ele ou não, queira o inimigo ou não, vai se cumprir. Só quem crê, levante a mão para o céu e glorifique e exalte o nome de Jesus. Leba ketromanturiasa menure pakaplashu ketronchopramoterabaias remenoia lastéria. Era essa geração de hoje eu não sei, mas na minha época era bicicleta sem freio descendo aquela ladeira lá da Doce do Pedregal, freio no pé, na sandália. Você está entendendo? Várias vezes eu vi eles passando e dizendo, sai da frente, o freio quebrou. E um sentado na barra e gritando, chegava lá embaixo daquela curva da 13, pancada. Imagina o cão olhando e dizendo, matou. E ele levantando e dizendo, a gente só quebrou a perna, mas está vivo. Tem crente que é assim, irmão, na nossa caminhada espiritual. Tem hora que a gente, lá na sua casa, no seu quarto, no seu banheiro, na cozinha, no trabalho, você diz, quer saber de uma coisa? Quando eu chegar lá na igreja, eu vou falar para o pastor, eu não quero mais. Quer saber de uma coisa? Eu desisti. Aí quando pensa que não, tu olha para um lado e faz igual Pedro. Senhor, para quem iremos nós se só tu tens palavra de vida eterna? É melhor sangrando, mas com Jesus. É melhor se arrastando, mas com Jesus. É melhor só os cacos, mas com Jesus. Porque Ele é oleiro, Ele cuida da nossa vida da forma melhor possível. O que é que tem a ver, bispo? 2 Crônicas 24 com como será o nosso
fim. Tudo. Tudo. A Bíblia diz, no capítulo de número 22, a partir do versículo 10, que após a morte do rei Acasias, a mãe de Acasias manda matar toda a linhagem do rei. Linhagem de Davi, mata. Para não ter sucessor ao reinado. Em outras palavras, para ela reinar à vontade. Para vocês terem noção de quem era esta mãe rainha Atália, ela era filha de uma mistura de Acabe com Jezabel. Quem conhece a história sabe que Acabe e Jezabel não valia o que o gato enterra. Você está entendendo? A morte deles foram terríveis, por todo o mal cometido por eles. E agora Atalia manda matar toda a linhagem do rei. Nesse tempo, Joás, o bebezinho, estava com quase 1 ano de idade. E a Bíblia diz que no contratempo em que Atália manda matar toda a linhagem do rei, os filhos, os netos, toda a linhagem do rei, a Bíblia diz que Jeozabete, tia de Joás, pega o garoto e leva até a esposa do sacerdote Joiada. Diz para ela, atendo-a como ama. Quem não sabe o que é ama, na época, ama era mãe de leite, cuidadora que amamentava a criança dos outros. Ela pega Joás, com cerca de 1 ano de idade, esconde ele, para não ser morto por Atalia, amamenta o garoto, e os tempos vão se passando. Diz a Bíblia que durante 6 anos, quantos anos? Joás fica escondido. Atalia nem sonhava que ainda existia um sobrevivente. Era como se a história de Joás tivesse acabado. Era o fim. Só que quando Joás completa seus 7 anos de idade, o sacerdote Joiada reúne os soldados do palácio, de fileiras em fileiras, com espadas nas mãos, e anuncia ao povo dizendo: dentre nós há um sobrevivente da família real, da descendência de Davi, e para cumprimento de promessa, de propósito do Senhor, o pequeno Joás, com 7 anos de idade, filho do rei que pereceu a ordens de sua própria mãe Atalia, assumirá o reinado de Judá. E a ordem foi: executem Atalia, porque Joás vai assumir o reinado. Quando Atalia escuta essas palavras, a Bíblia diz que ela grita: traição! Traição foi feita. Naquele instante, a ordem foi: levem Atalia para fora do pátio do palácio, matem-a, porque Atalia não merece estar viva. E as Sagradas Escrituras diz:
no texto base que nós lemos, no capítulo 24 de 2 Crônicas, versículo 1 diz: tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar. Agora, como é que uma criança de 7 anos reina? Segundo a Bíblia, o sacerdote Joiada, um homem temente ao Senhor, orientava Joás em suas decisões. Se vocês lerem os versículos, a Bíblia diz que Joás manda retirar todos os altares pagãos. Joás coloca um ponto final na idolatria. Joás proclama que não há outro Deus a não ser o Deus vivo, o Deus de Davi, o Deus Todo-Poderoso. Joás proclama que o controle do reino não estava somente sobre ele, mas sobre o Deus vivo. Joás começa o seu reinado bem. Reina durante 40 anos. Quantos estão me ouvindo? Digam amém. Amém. Reinou 40 anos. Olha a escrita do texto. Começou a reinar com 7 anos e reinou 40 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Zíbia de Berseba. Versículo 2: e fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor. Todos os dias, irmão, pelo amor de Deus, veja a escrita do texto. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor, vírgula, todos os dias do sacerdote Joiada. Não entendi. A escrita está dizendo que Joás reinou com perfeição. Em qual período? Enquanto o sacerdote Joiada estava vivo. Joiada morreu. Parte desta para outra. Joás, o garoto que começou a reinar com 7 anos de idade, reina 40 anos com perfeição. Mas quando Joiada morre, ele muda o percurso. O coração de Joás aqui está igual àqueles filhos da atualidade, entre aspas. E a gente, como pais, tem que ter muito cuidado com isso. Filhos que não têm mais o amor ágape, o amor puro. Filhos que não têm seus corações purificados por se contaminarem com os manjares desta época, desta era, deste mundo, deste século, que chegam a desejar a morte de seus pais, pensando assim: se pai e mãe morrem, eu faço o que eu bem quero. Irmão, eu já passei por isso. Chegou uma fase da minha época, quando eu não servia a Deus, que meu pai começou a tentar me parar, dizendo: meu filho, você não vai. Eu disse: eu vou. Você não pode. Eu disse: eu posso. Eu olhei e falei: rapaz, se ele morresse, era até bom que eu fazia o que eu queria. Mas depois que o Senhor abriu os meus olhos espirituais, que eu passei a servir o Senhor, Deus sabe que todos os dias a minha oração não é outra. Todos os dias eu digo: Senhor, acrescenta, multiplica,
os anos de vida do meu pai e da minha mãe com força, saúde, graça e paz, porque, irmãos, aquilo que hoje pode ser uma pedra no caminho de muitos, amanhã pode se tornar na nossa maior necessidade. Glória a Deus. Eu aproveito esse ensejo para dar um conselho pastoral aos pais que estão no templo e aos que serão alcançados por esta palavra. É um conselho pastoral, não é um adentramento na sua vida familiar, na sua intimidade, da sua convivência, na sua casa, mas é um aconselhamento pastoral. Não coloque na mão dos seus filhos um celular antes que ele e ela tenha idade suficiente para aprender, para saber diferenciar o que pode e o que não pode, o que deve e o que não deve ver. Vou citar um exemplo. Muitos olham pela facilidade. Me ajuda aí, me arruma um celular aí. O pai e a mãe querendo fazer as coisas no lar. Olha a estratégia do inimigo. Você coloca um desenho, entrega na mão do pequeno. O pequeno mal sabe falar pai e mãe, mas o dedinho é leve, ó. Se tu brincar, lhe dá uma aula. Você está entendendo? O dedinho é só desse jeito. Aí você acaba de entregar o controle nas mãos dele, dela. Queridos, queridas, uma vez eu vi uma família questionando e dizendo que o filho, com 4 anos de idade, pegou o celular, colocou, apertou lá naquele microfoninho e disse, sexo. E você acha que vai aparecer o que lá? Desenho bíblico? 5 anos, 4 anos de idade. Ah, mas eu quero que meu filho, minha filha se interta com alguma coisa. Irmão, olha a diferença. Se você pega o controle da televisão da sua casa e você coloca lá um desenho, colocou o desenho, quando acabar aquele desenho, quem é que vai mudar para outro desenho? O pai e a mãe. O controle está com você. Agora, se você pega o aparelho, entrega na mão da criança, o controle está nas mãos de quem? Da criança. E do outro lado da tela tem pedófilos de centenas e centenas. Eu vi um caso essa semana de um garoto de 7 anos de idade. Já estava há 4 meses conversando com um coleguinha, que segundo ele era um coleguinha da mesma idade, querendo marcar o encontro com ele para ir na casa dele brincar. E ele esperaria ele na esquina da casa, para ele não comunicar ao pai e à mãe que o coleguinha queria brincar com ele escondido. Conclusão, o coleguinha era um senhor de 59 anos de idade, pedófilo, sagaz, com outras terríveis intenções. Ah, mas se minha filha, minha filhinha, meu filhinho, ela chora porque a outra coleguinha tem, a outra coleguinha usa. Querido, quem vai responder pelo ensinamento, pela disciplina dos nossos filhos? Somos nós mesmos que somos responsáveis. E a responsabilidade de ensinar o garoto, o filho, a filha, no caminho em que deve andar, somos nós. Deus designou a nós, Deus orientou a nós. Eu não vou me aprofundar nisso aqui, os últimos acontecimentos estão intensificando isso. Um garoto de 14 anos que mata os pais, conversando com uma menina que há 6 anos se dialogavam, e foi descoberto que a menina sabia de tudo lá no outro estado.
E quem estava dentro da própria casa do garoto e da menina não sabia de nada, porque o garoto trancado no quarto, com joguinhos online, acesso à internet à vontade. Os pais não têm conhecimento do que está acontecendo naquele mundo. Que esta geração não desperte quando for tarde demais para fazer uma revista, para acompanhar de perto os filhos, o que está acontecendo. Mas pai, infelizmente, a realidade eu vou falar, estão estragando os próprios filhos que Deus colocou nas mãos de vocês. Podem até me achar que eu estou sendo radical demais, mas pelo amor de Deus, faça uma reflexão no que eu estou falando para vocês e vocês vão entender. Eu já vi filho, criança faltando bater no pai e na mãe, por quê? Porque simplesmente tirou o celular. Agora, se pequenininho desse jeito, está quase para lhe bater, imagina quando tiver com 10 anos de idade, e tu falar, me dá esse celular aqui, aí o pau quebra. Aí tu vai lembrar dos ensinamentos pastoral que eu estou trazendo nessa noite. Deus marcou este momento para dizer para a igreja, para dizer para o pai, para a mãe, corrija, ensina os teus filhos hoje. Ah, mas se eu tirar, ela vai chorar, ele vai chorar. É melhor ele e ela chorar hoje, do que futuramente você chorar, e não buscá-lo no presídio, e não buscá-lo na boca de fumo. Quem sabe até mesmo Deus marcou este momento para trazer um alerta espiritual para muita gente, porque o diabo tem um plano, o diabo tem um projeto de acabar com o futuro da igreja. Mas eu profetizo nessa noite que Deus vai levantar um exército de crianças cheios da presença de Deus, cheios da glória de Deus, pais e mães instruídos para visualizar, para enxergar o mundo espiritual. Remando cantadarabaxerefacho. Isso é fora da normalidade. Na época em que Nicole era pequena, a gente ia fazer pré-natal, não é isso? Pré-natal. Toda mãe já fez isso. Eu chegava no posto de saúde, eram as crianças nos gritos. Uma gritava mais do que a outra, um chorava mais do que a outra. Na hora das vacinas. Hoje você chega para fazer pré-natal, está aquela fileira no posto. Criança no colo, você não escuta um grito, porque cada criança está navegando com celular. Coisa está moderna. Você está entendendo? Você não tem noção do perigo, irmão. Se a gente que é adulto, se a gente não se policiar, a gente não controla, a gente não possui, a gente é possuído, a gente é dominado. Imagine uma criança que tem a sua mentalidade pura e simples. Isso aqui não estava na programação de eu falar não, viu? É indireta, não é direta mesmo de Deus. Para que depois você não venha se lamentar, irmãos. Ter filho é uma maravilha, é uma bênção. Mas entenda uma coisa que eu vou falar para fechar essa parte aqui. Filhos para se ter requer responsabilidade. É saber entender que não pode, que não deve, que não vai, que não deixa. Pai e mãe que não coloca os limites tem a tendência a sofrer. E aquilo que para você parece é tão lindinho, olha, dizendo não para mim. É tão lindinho correndo do papai e da mamãe. É tão lindinho respondendo papai e mamãe. Você vai ver lindinho futuramente. Eu não estou profetizando maldição. Eu não estou profetizando derrota. Eu não quero ver o mal dos nossos filhos. Eu estou trazendo aqui um alerta pastoral para a igreja, a qual o Senhor a mim confiou. Abarachoreme cantarabás. Como será o nosso fim? Joás começou bem, mas infelizmente terminou como, irmãos? Tudo no início é só flores, não é assim? Tudo é bom. É que nem carro, se compra zero, que cheirinho de novo. Vou dormir aqui dentro. Quando passa-se uns anos, começa a quebrar.
Quando era novinho, dizia todo dia: obrigado, Deus, por esse carro. Isso é uma fonte de bênção. Passa-se uns anos, começa a quebrar. Está lá com o carro quebrado na beira da estrada. Chuta o pneu desse. Essa praga, essa maldição. Esse caco velho, isso não presta. Lembre-se que requer manutenção. Eu vi um pastor essa semana dizendo: se o teu carro está quebrando muito, pega um óleo, unge ele, segura aí, unge ele, diz: eu repreendo todo laço de defeito. Ferdinand está ali atrás, é mecânico. Ferdinand, guarde as ferramentas, meu filho. Leva o óleo. Quando chegar o cliente lá, você não precisa trocar óleo, você não precisa trocar pastilha de freio, você não precisa trocar mais central de injeção. Só põe a mão com óleo e diz: todo laço de defeito seja quebrado. Que a questão não é maldição, irmão, é Ferdinand é prova. Um amigo da gente falou: traz Ferdinand para ver meu carro. É uma coisa do cão. O carro quebrou, está sem força. Aí Ferdinand perguntou: qual é o sintoma? De repente eu fui subir a ladeira, ficou sem força. Só pode ser coisa do inimigo. Abriu o capô. Carro 2014. De 2014 para o ano de 2023, tinha quantos anos o carro? Me ajude aí, quem é bom de conta. 9 anos. Ferdinand mexeu assim, disse: já sei o que é. Quanto tempo que tu troca as velas e os cabos desse carro? Ele disse: ô rapaz, pensa num carro bom. Desde que eu comprei, nunca troquei o cabo e nem a vela. Ferdinand olhou e falou: mas rapaz, moço, tome vergonha, homem. Carro requer manutenção. 9 anos, irmão. Se você for seguir a norma, acho que era para ter trocado já pelo menos aí umas 40 vezes ou mais. Aí ele disse que era coisa do inimigo não é manutenção. Assim é a nossa vida espiritual, requer manutenção. Estou fraco. O que tu está fazendo para ficar forte? Mas na pratada de cuscuz com ovo não vai resolver. Fortifica a carne, mas não o espírito. Estou fraco. O que eu faço? Oração, jejum, consagração. Estou na prova. O que eu faço? Ore por mim, meu filho, que a luta está grande. Ora por mim, Rosinha, a luta está grande. E o que tu estás fazendo? Nada. 6 horas por mim, o crente 6 horas, né? 6 horas. A gente tem que orar sim, mas é preciso reagir, é preciso levantar do conforto. Se tem consagração, vem para a consagração. Se tem ensaio, vem para o ensaio. Se tem culto, vem para o culto. Se tem evangelismo, vai para o evangelismo. Se é pro monte, eu vou pro monte. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que reagir. Requer manutenção para ter vitória. Diga para quem está perto de você: já vai acabar. Diga para ele, para ela, diga assim, respira fundo, faça assim, ó. Porque tem crente que fica para dar um infarto. Uma mensagem como essa, fica. Porque está acostumado a ir por aí ver um negócio aí estranho. Aqui não tem esse negócio estranho, não. Aqui tudo é conforme a Bíblia. Aqui é tudo conforme a palavra. Reajuste, manutenção, senão vira bagunça. Joás iniciou bem, missionária Terezinha. Só que a Bíblia nos diz no versículo 17 que depois da morte de Joiada vieram os príncipes de Judá e prostraram-se perante o rei. E o rei está na escrita, o que esses príncipes vieram fazer? Joás, por não, já que Joiada morreu, por que é que a gente não levanta uns altares aí para a gente adorar as imagens? Ele era chato pra caramba, ditado popular, né? Palavrão, bispo, caramba? Não, caramba não é palavrão. Olha aqui para mim, quantos estão me ouvindo? Diga amém.
Joiada era muito chato. Muito chato. Ficava só corrigindo a gente. Se a gente ficasse desinquieto no culto, ele já falava logo: ó, gente, atenção, joiada é muito chato. Tu lembra? Se tivesse alguém lá na portaria, ele ia lá na portaria e falava: vocês estão fazendo o que aqui na portaria, aqui conversando aqui, desproporcionado posicionamento de quem está na portaria. Agora que joiada morreu, a gente pode mastigar chiclete no culto, exemplo, se fosse no dia de hoje, né? Agora que joiada morreu, as crianças podem correr no culto para tudo quanto é lado. Você está entendendo? Agora que joiada morreu, a gente faz as coisas de qualquer jeito, de qualquer forma, porque joiada era chato demais. Agora a gente está livre para fazer o que a gente? Livre, leve e solto. Que a gente confunde e pensa que liberdade é fazer o que a gente bem quer. E não é. Não é. Somos livres. Temos liberdade para fazer o que queremos. Mas tudo tem os seus limites. Impôs limites. Eu passei ali de frente, acima do shopping da Santa Maria Norte ali. Tem uma barreira eletrônica. No sentido quem vem. Uma época eu passei nela, distante. As outras não eram do mesmo jeito. Eles arrumaram agora. Cheguei numa distância grande. É 40. Quando eu fui para pisar no freio, distante, 48. Falei: mentira cabeluda. Está repreendido Satanás. Diga serpente. Um mês depois, estava lá aquela multinha para eu pagar. Você está entendendo? Limites. Fui para o Nordeste, fiz uma ultrapassagem na faixa contínua. E aquela viatura amarela com preto estava atrás de mim. Quando chegou bem na frente, ele disse: encosta, eu encostei. Dois foi na frente, cortou. E eu, os príncipes, né? Vai e eu vou. Vem e eu fui. E a viaturona atrás, ele: encosta. Eu encostei. Ele falou para mim: documento. Falei: vou mostrar só a habilitação, não vou nem mostrar credencial, senão é mais vergonha ainda. Falei: isso é um pastor fazendo isso? Tu sabe que tu fez uma ultrapassagem indevida, né? Na hora o cão chegou de leve assim, disse: me diga que não, briga com ele, porque tem gente que é assim, tá errado, quer brigar, né? Falei: eu sei. Ele disse: por pronto, né? Já sabe, né? Ele olhou o documento, anotou a placa. Ele disse: está liberado. Eu falei: oh, que maravilha, Deus cortou o laço, estou liberado. 20 dias depois chega a multa, quase R$2.000 na época, agora aumentou. Falei: prova. O Senhor disse: eu impus limites, tu ultrapassou os limites. Não adianta reclamar. Que nem crente que diz: eu dizia minha oferta, eu sou fiel, mas eu estou só num bolo de neve de conta. Deus não tem nada a ver com isso. É a gente que vai lá e passa o cartãozinho e se esquece que breve voltará a fatura. Aí não adianta culpar o Senhor: ah, mas eu sou fiel e só vivo nesta prova. Falta de controle financeiro. Tem os limites. Se ultrapassar, vai ter consequências. Aí os príncipes chegam e convencem a Joás a levantar altar aos ídolos. E ele levanta os altares. Aquele que começou bem, agora o seu fim será mau. Deus tendo misericórdia, vendo o povo se curvando diante dos altares da idolatria, saindo dos caminhos do Senhor. E a Bíblia ainda diz claramente que eles deixaram o Senhor. E por eles terem deixado o Senhor, a Bíblia diz o que, missionária Terezinha? Deixou eles. Deixou ele. Tem gente que pensa que Deus não deixa. Por Deus não me deixa nunca. Eu sou pecador, mas Ele não me deixa nunca. Tu que se engana. Eles deixaram o Senhor e o Senhor os. Só que o Senhor é um Deus de oportunidade. Ainda bem, irmãos,
Porque se não fosse as misericórdias do Senhor, que não tem fim, que se renovam a cada manhã, nós já teríamos sido consumidos. O Senhor levanta o filho de Joiada, o filho do sacerdote. Joiada se levanta. E qual era o nome dele? Zacarias. Vem marchando, ó. Lá vem Zacarias, o profeta do Senhor. Chega perante Joás e os soldados do palácio e diz para eles: arrependam-se. Vocês deixaram o Senhor, e por isso Ele vos deixará. Em vez deles receberem a mensagem do profeta, no versículo 21 diz que eles conspiraram contra ele. Em outras palavras, rejeitaram a correr. Diga para seu irmão que está perto de você: não rejeite a correção. Diga: não rejeite a correção. Para não morar futuramente na casa do cão. É uma realidade. É uma realidade. Eu costumo frisar que eu conheço as pessoas no momento da correção. Não é no dia do churrasco, do banquete, da alegria. É no momento da correção. É quando a gente escuta um não. É quando a gente ouve um conselho. É quando você mostra o caminho. Aí você sabe quem é quem. Que tem gente que não aceita ser corrigido. E a Bíblia diz que a correção não é para morte, não é para derrota, não é para fracasso. É para que a gente amadureça, se aperfeiçoe em Cristo e cresça na graça e no conhecimento e prossiga no caminho da vida eterna. Qual é o pai que vai ver o menino colocando o dedo na tomada e vai dizer: isso, meu filho? Ou vai fingir que não viu? Correção, instrução. Eles conspiraram contra ele, e a Bíblia diz que agora eles pegam, cada um pega. Eu não estou falando aqui de Estevão não, viu? Aqui não é Estevão, aqui era Zacarias. E eles começam a apedrejar, pedradas nele. Todos estavam apedrejando perante Joás. Joás se levanta do trono real e diz: pode apedrejar, pode matar. Enquanto as pedras tocavam sobre o corpo físico de Zacarias, a Bíblia diz que morrendo, Zacarias olha para eles e disse: o Senhor o verá e o requererá. Versículo 22. Em outras palavras, o início de vocês foi ótimo, foi excelente, mas preparem para colher um fim trágico e terrível, porque o Senhor está vindo, e o Senhor o verá, e Ele vai requerer. Ou em outras palavras, a justiça do Senhor virá. O que a gente faz de certo, o final vai dar certo. O que a gente planta de bom, no final a gente vai colher o que é bom. Mas bispo, eu tenho feito só o bem e as pessoas só têm me pagado com o mal. As pessoas, não é Deus. Deus quem proporciona segundo a nossa semeadura, porque os homens são ingratos. Tem gente que você alimenta hoje e tu não sabe que tu está alimentando quem futuramente deseja a tua morte. É desse jeito. Eu já ajudei pessoas a se levantar do pó, e eu ajudaria de novo. Mas fui ajudar a levantar do pó, anos depois, passa por mim e faz assim, ó. Você está entendendo? Se eu fosse olhar pelo ditado popular, tem gente que diz no ditado popular assim: alimentei cobra para ela me picar.
desse jeito. Tenha maturidade para entender isso. Os homens são ingratos, Deus não. Deus vê, Deus não esquece, e Deus não é injusto, não coopera com a injustiça, Ele é justo e fiel. Aí a Bíblia diz, estou terminando, Ele diz, o Senhor viu, verá e o requerirá. Versículo de número 23. E sucedeu que no discurso de 1 ano, quantos anos depois? Porque tem gente que pensa assim, até agora não deu nada, não vai dar nada. Você está entendendo? Ah, mas ninguém viu. Está tudo em paz. Eclesiastes 3. Para tudo tem um tempo de ter, plantar. Tudo tem um tempo determinado. Vai chegar o momento da colheita. Vai chegar, irmão. Seja para bom ou seja mal. Vai chegar. O Senhor esperou um ano passar. O ano se passa. Joás, aquela criança que foi escondida há 6 anos, que começou a reinar com 7, que reinou 40 anos, seguindo as instruções de Joada, o homem de Deus, agora sai dos preceitos de Cristo, sai das orientações do Senhor, se corrompe, se mancha, se suja, agora vá de encontro à perdição. A Bíblia diz que ele estava, tira aqui, deitado em sua... Os irmãos estão com a Bíblia aberta aí? Ele estava deitado em sua cama. Depois vocês lêem, lá do versículo 24 em diante. E os próprios soldados, os próprios que se diziam amigos, se levantaram contra ele. Depois que o exército da Síria subiu contra Judá, e eles pegam a espada e matam Joás em sua própria cama. O início de Joás foi brilhante. O início de Joás foi excelente, mas o final de Joás foi terrível. E traz uma grande reflexão para mim e para você. No caminho da fé, na nossa trajetória cristã, na nossa vida espiritual, vai surgir muitas distrações no meio do caminho. Vai surgir muitos príncipes e princesas, vai surgir muitas propostas, vai surgir muitas bandejas, vai surgir muitos acontecimentos para tornar o nosso fim terrível. É triste ver vidas que passaram mais de 20, 30 anos servindo a Deus, no final de sua trajetória, deixarem o santo para viver uma vida com o profano. É triste ver pessoas que lutaram desde a infância, nasceram na igreja, cresceram na igreja, nasceram no evangelho, cresceram no evangelho, e no final da sua caminhada fazerem cabeça, entregando suas almas ao diabo, deixando de viver na eternidade, deixando a vida eterna para viver o sofrimento eterno. E infelizmente não tem idade mais para isso.
Não tem idade mais para isso. É calamante o bianterre. Um dia uma irmã que chorava na presença de Deus, servia ao Senhor, adorava ao Senhor, com mais de 60 anos de idade, deixando a fé e a Cristo. Como se diz? É vista saindo de uma vitrine de um shopping, ou melhor, na porta da lojinha. Estou dizendo mais de 60 anos de idade, dizendo: eu quero essa lingerie aqui. Os garotão de 19, de 20, mais de 60 anos. Ó, eu não estou dizendo do que eu ouvi falar, estou dizendo do que eu vi. Ovelhas que já foram pastoreadas pela minha pessoa. Mulheres e homens que eram para dar o exemplo dos fiéis, para que as moças mais novas olhem e digam: eu quero ser uma mulher de Deus como ela, eu quero ser um homem de Deus como ele. Mas qual é o exemplo que está se dando? Aí eu estava com a dor tão grande na perna, por isso que eu não estou vindo para os cultos. Aí quando você pensa que não está lá a pessoa, sangue de Jesus tem poder. Dedinho na boca. E agora tem uma moda que as mulheres quer nascer com a perna menor do que a outra, aí vai lá e tira a foto assim. Eu não sei para que aquilo. Para que a vontade de nascer missionária com a perna mais curta que a outra? Agora põe a perna assim e o dedinho na boca. E ainda põe um versículo assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É verdade, mas está faltando vergonha na cara. Está faltando buscar ao Senhor. Não tem força para adorar a Deus, não tem força para cultuar, não tem força para orar, mas vai para a balada, vai para o forró, vai para a quadrilha, vai para o carnaval, mas não tem disposição para fazer o que Deus quer. Como será o nosso fim, diz o Senhor. Que é isto? Tem gente que está pensando que a mensagem acabou. Agora que o negócio está começando a ficar gostoso. As nossas limitações tentam nos impedir de termos uma vida ampla de intimidade com Deus. Porque um dia nós vamos deixar essa matéria. Um dia nós vamos deixar este corpo físico mortal. Vamos deixar. E para quem diz que não precisa de ninguém, nem de nada, não precisa de pastor, não precisa de igreja, não precisa de nada e nem de ninguém, se engana. Esse corpo físico um dia vai precisar de alguém para fazer autópsia, para vesti-lo, para colocar o algodão no ouvido, no nariz, para prepará-lo dentro do caixão. Esse corpo físico um dia vai precisar de no mínimo 4 homens fortes para pegar na alça do caixão. Os últimos passos. Os passos mais terríveis que uma família pode prestar, os últimos momentos, que quanto mais próximos chegam da cova, mais o coração se aperta. As últimas flores jogadas por alguém.
quando o caixão estiver descendo à sepultura, esses corpos que dizem que não precisa de ninguém, precisará de coveiros para colocar as placas na urna, para fechá-la e depois colocar a terra por cima e a placa final e a grama. Esses corpos, estas vidas que diz que não precisa de alguém, vai precisar dos familiares para pegar aquele carnê de 2 anos, 3 anos e pagar o sepultamento, e eternamente em vida terrena pagar a manutenção da cova. Como será o nosso fim? Vamos viver eternamente ou vamos sofrer eternamente? Porque a Bíblia diz que depois que a morte vem, depois da morte segue-se o juízo. Não podemos mais perder tempo. Deus marcou esta noite para dizer para alguém aqui nessa noite, está sendo alcançado por esta palavra. Não importa como foi o teu início, não importa o que você está passando, mas Deus marcou para te dizer que o teu final não será de derrota. Porque quando o fim chegar da nossa vida terrena, não adianta acender vela para iluminar a alma, para guiar o espírito. Não adiantará fazer a missa do 7º dia. Não vai adiantar levar flores para colocar em cima do túmulo. Não vai adiantar comprar uma coroa de flor em memória, coisa mais linda, com os versículos mais lindos, e colocar na cova. Deus marcou essa noite para dizer: valorize enquanto estamos vivos. Aproveite a oportunidade enquanto estamos vivos. O sábio Salomão certa feita disse que as obras, depois que descemos à sepultura, não haverá obras, não haverá nada que possamos fazer. A oportunidade agora. Deus te trouxe aqui para te dizer: você vai sair daqui nesta noite como campeão. Canta pareba calabaxa proteraba catutetere manuemi camantu terra faixa de bibiostere bibliam torra me caias. Eu já vivi o que eu vou dizer aqui para finalizar. Quando o caixão da minha irmã desceu à sepultura e eles fecharam a sepultura, eu pensava: nunca mais eu a verei. Mas aquela voz suave, incomparável, disse: meu filho, só depende de você. Porque dali para frente a gente não vai, não veremos mais presencialmente. Mas quando chegar o grande dia, a morte não vai nos separar de quem amamos. A morte não vai nos separar de quem amamos. Nem a profundidade, nem o presente, nem o porvir, nem os anjos. Nada vai nos separar do amor de Deus e nem daqueles que amamos. A gente diz aqui em vida terrena: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas não esqueçam que quando chegar lá na cidade santa, só estaremos todos juntos, eu e a minha casa, se estivermos no mesmo propósito. Porque a salvação é individual. Eu finalizo dizendo mais uma vez: como será o nosso fim? Vida eterna ou sofrimento eterno? Vida eterna ou sofrimento eterno?
1 João 2, versículo 25 diz assim: e esta é a promessa que Ele, o Senhor, nos fez, a vida eterna. Salmos 9, versos 17 diz: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Joás iniciou lembrando de Deus, mas terminou esquecendo. Como é que nós vamos terminar? Lembrando ou esquecendo? Eu quero finalizar a mensagem perguntando nesta noite: tem alguém em nosso meio que reconhece, que entende, que da forma que está não pode, não deve continuar, mas que toma uma decisão hoje, não amanhã, não depois, de fazer uma aliança com o Senhor Jesus? Se tiver alguém, sai do teu lugar e vem aqui à frente, eu quero orar por você. Se tiver mais alguém, ainda dá tempo de você vir. O Senhor te ama, Ele te chama e Ele quer te salvar. Fica aqui do lado dele, Elionaí. Tem mais alguém nessa noite? Essa pode ser a última pregação, a última mensagem que eu estou ministrando, como pode ser o último convite que você está ouvindo e recebendo. O Senhor te ama, Ele te chama, Ele quer te salvar. Fica de pé, igreja, fica de pé. Está chegando a hora, igreja. O Senhor está às portas. Os sinais são notórios. Nenhum da nossa família ficará de fora. Nós seremos arrebatados. Viveremos eternamente com o Senhor Jesus. Tem mais alguém? Sai do teu lugar e vem aqui à frente. Tem mais alguém? Eu estou sentindo a presença dele aqui. Há uma gloriosa unção de Deus sobre a igreja. O Espírito Santo testifica que esta noite é uma noite notória, é uma noite de aliança com o Senhor. Estenda as mãos para cá. Eu confesso que o Senhor Jesus é o único e suficiente Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados. Perdoa os meus pecados. Sara as minhas feridas. Sara as minhas feridas. Escreve o meu nome. Escreva meu nome no livro da vida. No livro da vida. E eu te servirei. Porque o meu fim será de vida eterna. Amém. Aleluia. Eita glória, estenda as mãos para cá. Oh, Ramacanturebe
Pai das luzes, te louvamos pela vida do nosso irmão Heraldo. Muda a história do teu filho, ó Pai. Firma os pés dele na rocha. Os céus, os anjos estão em festa. Nós estamos em festa. Porque o teu filho, o teu servo, torna a casa do Pai. Entra com providência, ó Pai, em todas as áreas. Nós repreendemos todo mal, todo levante do adversário contra a vida do teu filho, a família, o lar. Profetizamos um novo tempo e rendemos honra e glória ao teu nome nesta noite, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Repita comigo, Igreja Viva. Irmão Heraldo, seja bem-vindo a este lugar de gente feliz. Glória a Deus. Deus seja louvado. Guarde esta palavra no teu coração. E uma vez guardando-a, coloque em prática. Porque não podemos ser apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra do Senhor Jesus. Nós